Bem-vindos ao canal Chico Pira. Hoje eu estou com o Nenung, meu convidado. Ele mora no centro de Três Coroas, centro budista. É músico, poeta, compositor. E eu chamei ele para ele contar um pouquinho da história de vida dele, dessa experiência de morar num centro budista e, claro, de como que está relacionado a prática budista, a prática da meditação com o processo de criatividade. Então, Nenung, seja bem-vindo. E, por favor, aí, se você puder contar um pouquinho da tua história, como que você conheceu o budismo, como que tudo isso começou? Então, oi, pessoal, vídeo ouvintes. Cara, como começou a relação com o budismo? É, Cara, eu acho que uma grande tranquilidade dos budistas é poder dizer, assim, com facilidade, cara, a gente não nasceu pela primeira vez, né? A gente tem essa facilidade de conhecer várias pessoas que têm a lembrança e mesmo pelas evidências que a meditação traz, assim, né? Essa flexibilidade do funcionamento cósmico humano, então nem se fala, né, de que a gente tem conexões anteriores que vão amadurecendo na medida em que a gente realmente precisa delas ou está, enfim, amadurecido para pelo menos compreender o essencial, assim, né? Então eu acredito que quando eu era criança eu era um ET, um ET em termos sociais, né? Em termos de uma total desconexão assim com o lugar onde eu nasci, que foi nessa região germânica aqui do Vale dos Sinos, do Rio Grande do Sul, né? Que é uma região predominantemente colonizada por gente que veio da Alemanha, né? Em busca da Terra Prometida que nunca foi cumprida, né? Ou seja, pegaram por aqui um lugar muito rude, né? Com intenções muito rudes, né? Com uma ideia de exploração por parte de um governo muito rude. Ou seja, a história do meu avô, por exemplo, ele era um escravo branco, né? O meu avô, ele foi dado aos 9 anos de idade, né? Porque ele era o nono filho de uma família que não tinha como alimentar mais de 8 crianças. Então ele de foi origem dado germânica? germânico, sim, germânico aqui em Campo Bom, né? Então ele aos 10 anos de idade ele era um trabalhador, né? Porque certamente ele não foi adotado para ser unicamente cuidado, né? Foi adotado para trabalhar, né? Então é uma vida muito rude, assim, essa herança ancestral, né? Que às vezes a gente nega o contato e perde essa oportunidade de compreender, né? O sofrimento envolvido, né? Na história humana. E daí quando eu nasci aqui, né? Eu estava dentro desse universo germânico daqui que cresceu em cima de uma ansiedade muito grande sobre essa coisa do se mostrar útil, né? Os germânicos têm muito essa coisa da utilidade, né? Se tu não vive para servir, tu não serve para viver. Acho que é o lema do Rotary Club, por exemplo, assim, que meus pais faziam parte quando eu era criança, né? E isso era uma coisa que, né, que eu não compreendia direito, mas era esquisita para mim, que eu não tinha essa tendência produtiva, no sentido de querer vir a ser uma pessoa de sucesso dentro daquilo que eles propunham, né? E daí, desde criança, eu lembro do prazer de ir no jardim da minha avó, né? Pela primeira vez eu lembro muito claramente, assim, acho que eu tinha uns 4 anos de idade, enquanto meu irmão e minha irmã mais velhos se matavam, assim, porque eles viviam se pegando a pau, né? Tinha uma coisa de competição com eles bem séria, assim. Coisa de criança, mas que, né? Enfim, karmas, né? Conexões complicadas, assim. E eu era o menor e eu era magrinho, eu era fora da disputa de território. E, portanto, eu lembro quando eu sentei uma vez no cantinho do quintal da minha avó, que era cheio de flores, que era maravilhoso para mim, era um quintal mágico, assim. E eu simplesmente sentei e fiquei em silêncio. E olhei assim ao redor, percebendo assim aquele gramado ao redor daquelas flores, e pensei, nossa, isso é o topo do que eu quero atingir na vida, né? Ficar quieto em silêncio, percebendo as coisas como elas são, aqui sentado no chão, assim. Né? E isso era bastante consciente assim para mim, que eu acho que eu tinha uns 4 anos de idade. E daí ao longo da vida a gente vai tendo experiências assim que dão, né? Se a gente não tem lembrança, se a gente não tem essa maturidade de lembrar com clareza, a gente percebe intuitivamente, né? Quando a gente entra no nosso próprio trilho e quando a gente sai daquele que está nos ferindo a natureza, né? Então eu acredito que naturalmente, na medida que a gente vai tendo a oportunidade de fazer algumas escolhas fundamentais, a gente vai se direcionando para aquilo que realmente tem significado
né, e que não vai nos fazer uma pessoa doente, né, cultivando uma sociedade doente, né, pautada por metas e entregas que não dizem respeito àquilo que a gente genuinamente tem a entregar. Portanto, a sanidade ela é terceirizada, né? A nossa qualidade realmente de fazer parte da sanidade da humanidade, ela fica sempre restrita ao momento de férias ou quando tu te aposentar, porque ela não é útil o bastante, né? Então, eu acho que essa oportunidade de fazer questionamentos diante daquilo que a nossa cultura nos oferece, assim, é uma grande oportunidade, assim, né? Que a gente tem que se oferecer, mas também o meio, pelo menos, tem que proporcionar um pouco de espaço para que a gente possa continuar respirando e pensando e sentindo, né? Então, na medida que eu fui crescendo, eu fui buscando vários caminhos, entre eles a bruxaria, né, que era o que tinha disponível. Eu gostava muito das cartas de tarô que eu aprendi com essa senhora que era bruxa, que ela era realmente muito interessante. Ela jogava loucamente, né? E ela me ensinou, ela me passou assim o essencial das cartas. E eu cheguei a fazer algumas iniciações com ela sobre a coisa dos elementos que me interessava e tal. Mas na medida que eu fui aprofundando, fui fazer um retiro, eu tinha a bênção de ter um discernimento a respeito do que era esquisito. E sempre que entrava o jogo do ego, né, da vantagem e de uma certa ideia de vaidade, né, eu caía fora. Então, quando eu fui nesse tal retiro, tinha ela e um outro cara que era realmente para ser o líder daquela congregação de bruxos ali, que ele era mais massa, assim, ele era mais simples, ele era menos pretensioso, mas eu vi que tinha uma rixa ali, daí eu caí fora. Daí, por um tempo, eu segui um cara sensitivo, que tinha qualidade, tinha o Cides também, né, e tal, mas também, com o tempo, ele foi se mostrando muito vaidoso, arrogante. Até nos últimos tempos, ele realmente mostrou que ele perdeu por completo a oportunidade dele de ser uma referência de sanidade. Então, eu entrei em várias roubadas, né, com a oportunidade de poder sair delas, sem me comprometer, até encontrar o Charlie do Rinpoche, né? Até por meio de um aluno do Charlie do Rinpoche, eu ia me aproximando, assim, e, na verdade, na época, eu era casado, digamos assim, eu tinha uma relação com a Irine, com a qual a gente criou os Dharma Lovers, né, que é a minha banda ficou mais referencial, assim, e ela engravidou, né, a princípio ela teve uma gravidez, e ela perdeu o bebê em seguida, né, tipo, no terceiro mês, que seria, ela já tinha perdido o bebê. E isso para ela foi muito difícil, assim, porque ela tinha uma ansiedade, a gente não tinha maturidade para ser pai e mãe, na verdade, né? Mas na verdade ela perdeu esse bebê e ela ficou extremamente deprê, assim, muito difícil a situação. E nós tínhamos assistido uma palestra do Shagdu Rinpoche um tempo antes, né? Mas ainda era meio difícil porque ele falava um inglês difícil, né? E, portanto, ele era para o inglês, para depois o inglês dele ser traduzido para o português. Então, era uma coisa que a gente tinha um distanciamento, assim, não tinha muita proximidade. Mas quando houve essa situação, a gente ligou aqui para o centro budista, que na época tinha um telefone, né, que era o único contato que existia. E na época do Shagdu Rinpoche, que depois se tornou a Lama Sharabi, combinou que a gente sim poderia subir para ter uma conversa, né, poder ter uma entrevista, como a gente diz, com ele. E nessa vinda para cá, então, né, que a gente veio com uma expectativa, especialmente ela, assim, de ter um consolo, de ter um paizão, assim. Ele foi extremamente generoso, bondoso, compassivo e irado, né? Ele deu uma real assim no meio dos olhos, assim, do que realmente era ter uma criança nesse mundo, né? Do quanto as nossas fantasias provavelmente não se realizariam, do quanto essa expectativa ela era fundamentada em romantismo, né, e bem pouca praticidade, assim. Então ele deixou bem claro, ele passou a limpo assim todas as possibilidades reais, assim. E ela na época ela ficou furiosa, né? Não era nada daquilo que ela queria ouvir. E ele já nos deu uma instrução assim a respeito do quanto era importante a gente rezar pelo melhor e não por aquilo que a gente deseja, porque o nosso desejo habitual ele sempre está fundamentado no autointeresse ou nesse reducionismo que diz que a minha felicidade é prioritária e a minha maneira de ver tem que se impor diante daquilo que eu vejo. Então, a partir dali, ele nos deu uma orientação de prática,
né? Ele me deu um mantra, né, para ser acumulado, também para ela, assim, e falou isso, assim, né? Deu vários ensinamentos fundamentais, assim, naquele período. E eu lembro Qual daquela mantra tarde, assim, que ele passou por primeiro para vocês? o quê? O mantra foi, Qual foi esse primeiro mantra? foi uma prece que ele recebeu numa visão, né? Porque ele era um descobridor de tesouros, né? Ele era uma pessoa que tinha uma experiência visionária, né? Embora ele não falasse nunca disso, ele tem vários tesouros, ou seja, práticas que ele fez o download, por assim dizer. E essa era uma prática de Tara vermelha, que é uma prece chamada Jetsum, né, que é a prece de remoção de obstáculos, né, que é muito potente, assim, muito poderosa, especialmente porque a gente conheceu a fonte dela, né, foi ele a revelar ela, então é como uma fonte que jorra da terra e ela está absolutamente fresca e viva, assim, né. Então é uma prática que até hoje eu cultivo no coração e todo mundo daqui tem essa sugestão, assim, né, de fazer o uso dela, né. E, portanto, a partir daquele momento ali, a gente criou um vínculo de confiança com ele, né, e passou a praticar com mais regularidade. Eu passei a fazer mais retiros, porque era a minha onda, né, eu era mais disciplinado e eu tinha uma ansiedade por ter uma experiência maior. Né, tanto quanto eu tinha ido pela bruxaria e tal, e não tinha encontrado aquilo que eu gostaria, por não ter a confiança nas pessoas que representavam os caminhos que eu encontrei. Quando eu sentei na frente do Shagdu Rinpoche, pela primeira vez como um aluno, né, eu olhei para ele assim, de, finalmente, né, me deu um alívio assim, no coração. Tudo aquilo que eu idealizava, mas não com a forma dele, né, aquela coisa da cultura indígena, aquela coisa do xamanismo, aquela história toda. Eu vi ele era um índio, né, porque os tibetanos têm toda a base, e ele era também muito primal assim na energia dele, porque ele era um Kampa, né, ele é da região dos guerreiros tibetanos, né, que tem uma coisa muito direta e objetiva, assim, e, no entanto, ele tinha um brilho e uma bondade, assim, uma despretensão. Ele não estava nem aí para o que tu achava ou deixava de achar dele ao mesmo tempo em que ele estava plenamente disponível. Então, para mim, foi como sentar na frente de um diamante gigante, né, lapidado de um jeito muito louco, que não era uma lapidação do H externo, não era essa lapidação ideal de um professor bonzinho, sorridente, ele era o que ele era. Né? E eu olhei para aquele cara assim e pensei, cara, isso é o que eu quero ser. Né? Não importa a forma com que se apresente, né? Essa é a natureza que eu quero conseguir reconhecer. E ele olhava para a gente, quando ele dava bênçãos, quando a gente passava por ele, ele olhava nos nossos olhos assim e a gente tinha essa certeza assim, de que ele via na gente aquilo que a gente ainda não via. Então a gente teve essa oportunidade fantástica assim de poder conviver com ele, né, por 7 anos, assim, até o momento que ele me empurrou para dentro de um retiro mais longo. Embora os Dharma Labs estivessem em pura ascensão, assim, a gente super embriagado com a ideia de estar lançando discos, e aqui ainda tinha rádios que nos tocavam, e a gente estava super no balaco, assim, e tinha acabado de gravar um segundo disco, primeira vez com uma gravadora que estava investindo na gente. E daí, naquele verão ali, a gente teve um retiro, né, que habitualmente acontece aqui em fevereiro, com o Ano Novo Tibetano vinculado, com o período do Ano Novo Tibetano. E durante aquele retiro, eu estava um dia sentado sozinho na sala de prática, quando deu um intervalo, assim, estava ele no assento dele, né, estava a Luma Sherab, que era assistente dele, e estava eu lá no outro lado da sala, completamente despreocupado, assim, sentado. E daí depois a Luma Sherab falou assim, ele te viu lá. Daí ele me perguntou, tu esqueceu de falar para ele, né? Daí ela veio me falar, o Shagdu Rinpoche já me disse há alguns dias assim, que ele queria conversar contigo, né? Daí eu falei, tá bom, né? Vou lá. Daí eu cheguei em frente a ele, assim, no final daquele dia, e ele falou, eu quero que tu entre em retiro. Daí eu falei, ok, né? Por quanto tempo? Daí ele falou, por hora eu penso que 3 anos. E daí eu pensei, ok, e quando tu quer que eu entre em retiro? Ele falou, se tudo estiver certo, amanhã. E daí no final de abril eu tinha um show no Teatro São Pedro, que era o lugar dos sonhos em Porto Alegre, assim, para tocar, com o investimento da gravadora, com toda uma expectativa em torno, com um disco gravado, envolvendo um monte de gente. E eu falei, eu não posso furar esse compromisso, porque senão um monte de gente vai ficar pendurado, vai ficar muito ruim. Ele falou, então tá, tu vai lá, tu faz esse show, daí no dia seguinte tu acorda, tu vem para cá e tu entra em retiro. E daí foi isso que eu fiz ali. E daí eu fiquei 6 meses em retiro sob a orientação dele,
No 6º mês ele morreu, né? Ele partiu durante um ensinamento que ele estava dando de transferência da consciência na hora da morte. Ele acelerou o ensinamento durante 2 dias, um retiro que seria de 3 dias. E no 2º dia, durante a noite, ele teve um ataque cardíaco e morreu. Ele tinha consciência de que estava bem perto disso. E daí, portanto, a gente ficou ainda mais um ano em retiro. Eu, nesse grupo de 3 anos, que já estava um tempo antes. E, a partir dali, minha vida passou a ser diretamente vinculada com a atividade daqui, procurando estar sempre à altura de tudo que ele nos ofereceu. Continua vibrando muito forte nesse lugar, assim, inegavelmente. Quem pratica, quem tem a oportunidade de vir para cá assim, com essa abertura, percebe, né?